Nós estamos retornando hoje, né, aquela série de estudos que tem como tema básico fundamentos bíblicos para a vida da igreja. E hoje nós vamos falar sobre um tema que não é menor do que já foram abordados, de menos importância, que é o evangelismo bíblico, tá bom? Então abram em Mateus 28, que certamente é um texto muito conhecido dos irmãos, já devem ter acessado aí várias vezes. E diz assim a palavra de Deus nos versos 18 até o verso 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Irmãos, nós temos trabalhado essa série já há algum tempo, tá? E no decorrer dessa série, Fundamentos Bíblicos para a Vida da Igreja, nós temos falado da saúde da igreja, ou seja, uma igreja, o que uma igreja é necessário que ela tenha para que ela, de fato, seja uma igreja bíblica, ela tenha uma saúde, não é? E nós vimos, dentre algumas coisas, que uma igreja saudável, uma igreja local saudável, ela é uma igreja caracterizada por membros que entendem o seu contexto, entendem os tempos nos quais eles, logicamente, foram chamados para servirem ao Senhor. São pessoas que conhecem os desafios que, logicamente, vêm com a fé cristã e a piedade e que são suscitados, logicamente, pelo contexto em que essas pessoas vivem e servem. Além disso, nós também dissemos que uma congregação local saudável, bíblica, tem uma paixão pela pregação expositiva, não é? Entendendo que isso é algo que, de fato, glorifica e adora ao Senhor. E falando sobre adoração também, falamos sobre esse tema, não é? Exaltando a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo. Então, uma igreja local saudável, uma igreja que tem uma paixão pela verdade e também uma paixão pela piedade. Fomos além e também dissemos que, além de uma paixão pela verdade e pela piedade, há um zelo evidente na vida da congregação, não apenas de maneira individual, mas também de maneira coletiva. Que uma congregação saudável, uma congregação local saudável, ela sabe que esse zelo pela verdade e pela piedade, não é? Que essa experiência da transformação, que a obra de Deus, ela é por Deus traduzida para a próxima geração e para toda a congregação através da família. Então, houve um momento em que nós abordamos aqui, logicamente, a importância da família e os meios comuns que Deus concede à igreja para que a igreja, então, esteja sendo desenvolvida, edificada e fortalecida. Dissemos ainda que uma igreja saudável local, ela tem uma compreensão correta do Evangelho. Ou seja, a igreja é uma igreja que tem procurado, caminhado, em entender a mensagem central do Evangelho. Entendem a centralidade, não apenas naquilo que tange a mensagem, mas na própria obra do evangelismo, né? Aquilo que conduz, logicamente, a igreja também para a manutenção do discipulado. E uma igreja como essa é uma igreja que entende que o evangelho, não é, ele é extremamente importante para ela. Ele diz respeito ao serviço da igreja, ele diz respeito à vida dos crentes e, consequentemente, à conversão ao Senhor Jesus Cristo. Então, isso é algo que caracteriza, logicamente, uma congregação local saudável. Estar cheios de crentes, né, que têm professado a sua fé com seus lábios, que foram transformados, alguns, né, até de uma maneira dramática pela obra do Espírito Santo, para que essas pessoas, então, elas tenham, de fato, um novo coração, uma nova confiança, um novo desejo e uma nova vida, fazendo com que isso, logicamente, diferencie a igreja completamente do mundo ao redor. Então, percebam que se tudo isso, de fato, é uma verdade para a congregação local, a congregação local ela também terá uma importância, não é? Ela terá um desejo e uma preocupação com o evangelismo. Uma congregação local saudável, irmãos, ela terá a necessidade, ela verá a sua necessidade, né, de focar também em fazer discípulos, de pregar as boas novas, de espalhar, logicamente, as notícias com vistas a fazer com que homens e mulheres, né, possam, de fato, confessar a Cristo como o único Salvador e se tornem discípulos
e experimentem, logicamente, a mesma obra transformadora que um dia nós experimentamos através da operação do Espírito Santo em nós. Então, eu quero falar com vocês nessa noite sobre evangelismo. E quando nós estivermos tratando sobre esse tema, eu quero abordar pelo menos 4 coisas específicas. Não sei se eu vou ter tempo de fazer isso apenas hoje, mas a gente pode dividir em duas aulas, tá? E por que eu quero abordar isso com vocês? Porque é necessário, irmãos, que como uma igreja local, nós tenhamos certeza de que nós entendemos exatamente o que nós estamos falando quando nós estamos tratando sobre evangelismo. Então, como é que, por exemplo, nós poderíamos definir o que é evangelismo? Então, essa é a primeira coisa que nós vamos ver. Nós vamos tentar aqui de uma maneira bíblica, tá? Logicamente utilizando-nos de um contexto histórico, dizermos aqui o que é evangelismo. Em segundo lugar, irmãos, eu também quero, com os irmãos, tenhamos a certeza do que entendemos de qual é o objetivo adequado do cristão no evangelismo. Por exemplo, o que nós almejamos quando nós estamos envolvidos com o evangelismo? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco? O que nós queremos ver como resultado do nosso evangelismo fiel? Em terceiro lugar, eu quero que a gente também observe a maneira, o modo como nós devemos fazer o evangelismo. E aí é uma pergunta que, logicamente, ela é suscitada. O que devemos fazer? O que Deus está pedindo para que nós façamos como igreja, não é? Quando nós estamos envolvidos no evangelismo. E, por último, eu quero que nós possamos entender, irmãos, muito claramente qual é o poder que Deus concede para isso. O que é, ou melhor, quem é. Como é que esses resultados eles são produzidos? Não é? Resultados, logicamente, que quando nós, como igreja, estamos envolvidos no evangelismo, todos nós desejamos ver. Logicamente, a gente quer que o evangelismo ele dê um resultado. Então, nós precisamos olhar acerca disso com um olhar mais acurado, não é? Com um olhar mais focado nisso, para que a gente possa, de fato, entender, não é? Acerca de partilharmos, então, as boas novas do Evangelho e falarmos da pessoa de Cristo Jesus. Então, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 18, Mateus 28, verso 18 a 20, porque nós vamos abordar esse texto, depois eu vou com vocês lá para Atos, tá? Atos capítulo 14. Não agora, mas posteriormente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos abençoa nesse estudo, nessa noite, nos toma nas tuas mãos e, com a presença aqui do Santo Espírito, ó Deus, nos dê conhecimento, discernimento, entendimento da tua palavra, para que essa palavra, ó Deus, ela seja compreendida e, de fato, ó Deus, essa palavra ela também seja uma palavra que nos transforme, a ponto de estarmos no centro da tua vontade e fazendo a tua vontade para a tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, todos os cristãos, eles se preocupam com o evangelismo porque todos os verdadeiros cristãos, eles se preocupam com, ou deveriam se preocupar com a última ordem dada pelo Senhor Jesus. Qual foi a última ordem dada pelo Senhor Jesus, irmãos? Está aqui em Mateus capítulo 28, né? Verso 18 ao verso 20. Nós acabamos de ler isso aqui no texto sagrado. Então veja, um detalhe aqui importante. Se nós entendemos, tá? E porque somos cristãos, logicamente nós devemos ter entendido isso, o que Cristo fez por nós. Se Ele nos amou para que nós o amássemos e hoje, logicamente, nós temos a condição de fazer isso. Se nós nos preocupamos, de fato, com a palavra do Senhor Jesus e com os seus mandamentos, se nós, de fato, somos os seus discípulos, então deve haver uma preocupação lícita em cada um de nós também de fazermos o quê? Discípulos. De que todas as igrejas locais, e especificamente naquela, logicamente, nas qual nós fomos chamados para servir, tenhamos a prioridade de sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, de sermos fiéis ao seu último mandamento de fazer discípulo. Ou seja, resumindo, nós devemos estar comprometidos com o evangelismo. Mas, irmãos, quando a palavra evangelismo talvez surja na nossa mente, você talvez imediatamente pense assim, evangelismo, aí você traz lá a ideia de alguns pregadores da história. Billy Graham, né? Era um homem de evangelismo.
Stuart, né? Jim Stuart era um homem de evangelismo, né? Eu falei sobre um deles aqui, que pregou lá na Birmânia, né? No último domingo, na pregação. Então, talvez alguns nomes, quando a gente fala sobre evangelismo, venham à mente de vocês. Olha, é isso que esses homens fizeram. Mas, irmãos, talvez você não esteja pensando que evangelismo é o que você faz. Explico. Se você é um discípulo do Senhor Jesus e faz parte de uma igreja local saudável, você precisa entender que Deus chamou você para ser uma testemunha e para que você esteja envolvido em evangelismo. Ou seja, cada um de nós precisa necessariamente estar envolvido nisso. E quando eu digo cada um de nós, eu já vou aqui, logicamente, mudando uma concepção que alguns têm. Não, evangelismo é para ministros. Não, evangelismo é para presbíteros, é para diáconos, é para os obreiros, é para aqueles que fizeram lá o IBN, lá em Pernambuco, é para os missionários, são para as pessoas que fizeram cursos especiais. Mas, irmãos, a palavra de Deus, embora ela tenha sido dada aqui em Mateus capítulo 28 aos apóstolos, aos discípulos posteriormente, esta incumbência, depois logicamente, da saída de cena dos discípulos, ela foi uma incumbência dada a quem? A igreja toda ela. Então percebam que todos os crentes, eles devem estar envolvidos no processo de evangelismo. E aí, nós precisamos pensar sobre evangelismo por algum momento. E pensarmos nisso pelo menos em 4 categorias. Em primeiro lugar, a certeza de que nós estamos entendendo o que estamos falando. O que é o evangelismo? E eu quero começar exatamente por isso, irmãos. Alguém sabe definir o que é evangelismo? Sabe? Pois diga o que é evangelismo. Sim. Com a sua vida, né? Pronto. Vamos pensar nessa sua resposta de um pouquinho diferente, mas logicamente tem a ver com isso. Vamos tentar expandir um pouco mais, tá? Vamos começar pensando o que é evangelismo, tentando definir. Quando nós dizemos o que é evangelismo, o que é que nós queremos dizer? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que essa palavra é uma palavra que só surgiu no século XX. Olha que coisa interessante. Então, a primeira informação importante. Essa é uma palavra que surgiu no século XX. Não é uma palavra que os cristãos, para trás do século XX, eles utilizassem na forma específica como nós utilizamos a partir do século XX. Tá? Então, essa nomenclatura, essa palavra, ela está ligada a uma ideia do Novo Testamento. Mas é interessante que nós não encontramos, mesmo na Escritura, digamos assim, o que é evangelismo. Nós não encontramos diretamente o quê? Uma resposta para isso. O que é evangelismo? Agora, nós temos, então, a contribuição da história, de pessoas da história. E talvez uma das melhores definições de evangelismo que nós tenhamos tenha vindo de William Temple. Quem foi William Temple? Ele foi o arcebispo de Canterbury. Ele era um anglicano. Tá? E conta a história, então, que quando os anglicanos estavam se reunindo para organizarem um trabalho de evangelismo mundial, atingindo todo o globo, eles criaram uma definição para evangelismo. E que é considerada por alguns teólogos, talvez, como uma das principais definições. E é em cima disso que nós vamos trabalhar inicialmente nessa noite. Veja o que eles dizem. O que é evangelismo? Evangelismo é apresentar Cristo Jesus no poder do Espírito Santo para que as pessoas possam colocar a sua confiança em Deus por meio de Cristo. Aceitar este como seu Salvador e servi-lo como seu Rei na comunhão da igreja.
Eu vou repetir, porque ela é uma definição, irmãos, muito interessante. E ela tem pelo menos 5 pontos que nós vamos discutir aqui. Então, eu vou repetir. Evangelismo é apresentar Cristo Jesus no poder do Espírito Santo, para que as pessoas possam colocar a sua confiança em Deus por meio dele, ou por meio de Cristo, aceitá-lo como seu Salvador e servi-lo como seu Rei na comunhão da igreja. Então, há 5 coisas nessa definição e a gente não pode deixar de falar sobre elas. Primeiro, veja que essa definição de evangelismo diz que evangelizar é dizer, em primeiro lugar, o quê? A verdade. E é falar a verdade acerca e sobre, não algo, mas alguém, acerca de Jesus Cristo. Então, o que é evangelismo, irmãos? É apresentar a verdade sobre a pessoa de Jesus. Então, percebam que antes mesmo de começar a evangelizar, nós precisamos de algo muito importante. Nós mesmos precisamos compreender e entender o Evangelho para que nós possamos ser capazes de comunicar a verdade. Eu preciso entender essa verdade, eu preciso entender o Evangelho para que eu tenha a capacidade, então, de fazer o quê? De falar dele. E quando é o momento mais propício para a gente aprender acerca do Evangelho, irmãos? Quando é o momento mais propício para nós como igreja, como comunidade? Domingo, no dia do Senhor. Porque a palavra e o Evangelho são o quê? Proclamados. Porque a palavra, o Evangelho, eles são ensinados. Então, o domingo, especialmente em seus cultos matutinos, vespertinos, nas atividades de ensino da igreja, ele é o principal meio para a compreensão do Evangelho, para que nós possamos aprender, inclusive, a comunicar de uma maneira melhor e mais apropriada o Evangelho aos nossos amigos, aos nossos familiares, às pessoas com as quais nós temos contato ao longo de toda a semana, para que essas pessoas possam conhecer a verdade salvadora acerca de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o evangelismo começa sob se falar a verdade. A verdade acerca de quem? De Jesus. Mas há uma segunda coisa importante nessa definição, tá? E depois nós vamos relacionar essa definição com o texto de Mateus capítulo 28. Veja que ela deixa bem claro, essa definição deixa bem claro que evangelismo é apresentar não algo, mas o quê? Uma pessoa. E é apresentar Jesus. Então, vale a pena lembrá-los aqui mais uma vez de um fundamento. Que fundamento é esse? Qual é o cerne do evangelho? Hein? Cristo. Nós pregamos um evangelho que, irmãos, cristocêntrico. A centralidade da palavra de Deus é Jesus. Então, qual é o nosso propósito? É explicarmos quem é Jesus, a sua pessoa e aquilo que ele fez, a sua obra. Então, perceba que o nosso foco é explicar como nós, você está explicando a pessoa quando você está evangelizando, falando da verdade, como nós devemos responder a ele com fé e com arrependimento. Então, Cristo está no centro da mensagem do evangelismo. O evangelismo, ele não trata, veja, embora você possa falar do amor de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, mas, irmãos, o cerne do evangelho, ele trata da pessoa de Jesus. E isso não pode faltar. Quando nós estamos transmitindo a verdade, nós não estamos primeiramente pregando um sistema a alguém. Nós estamos apresentando uma pessoa. Nós estamos apresentando a pessoa do Salvador. Nós estamos trazendo a essas pessoas um conhecimento de Cristo, para que essas pessoas tenham um encontro pessoal com o Senhor Jesus, com o Cristo que não apenas morreu, que deu sua vida, morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Com esse que ascendeu aos céus, com esse que reina e reinará por toda a eternidade, com este que morreu e deu a sua vida por pecadores. Portanto, evangelizar significa o quê? Dizer a verdade e apresentar uma pessoa. Mas há algo mais. A terceira coisa nessa definição que eu dei, envolve também dependência de Deus, porque você faz tudo isso no poder de quem? Do Espírito. E essa é uma coisa importante, sabe, irmãos? E é uma coisa, inclusive, animadora para nós que somos igreja, e ao mesmo tempo consoladora e confortante. Nós apresentamos a Cristo no poder. Em outras palavras, veja, a evangelização
no seu fim último, depende totalmente do poder de quem? De Deus, no Espírito Santo. O resultado, quem vai produzir o resultado do evangelismo, irmão? Somos nós? Não. O resultado do evangelismo, quem vai produzir é Deus. Por quê? Por uma simples questão, muito básica. Nós não temos capacidade de produzir o objetivo que nós mesmos almejamos no evangelismo. Embora a gente deseje pregar e deseje que a pessoa se converta, mas nós não temos o poder daquela pessoa fazer o quê? Se converter. Esse poder é o poder de quem? De Deus. Essa é uma prerrogativa de Deus. Agora veja qual é o problema que nós enfrentamos. Aqui nós temos um problema, irmãos, contracultural para nós. Vou explicar para vocês. Desde quando a gente nasce e a gente é criado pelos nossos pais, nós somos pessoas que somos criados com aquela ideia de que nós podemos fazer. Então, talvez você tenha passado por algumas situações, como, por exemplo, eu passei quando eu era menino, em que eu dizia assim, mas eu não consigo, eu não posso. E aí o pai, para animar o filho, para instigar o filho, diz, você pode, faça. Depende de você. Se você se esforçar o suficiente, você vai o quê? Conseguir. Não é essa a ideia, irmãos? É. Em muitas áreas da vida não é assim que tem que ser. Você vai estudar. Então, o estudo, aquilo que você vai conquistar com o estudo, é por meritocracia, ou seja, é por mérito seu. Você vai se esforçar, você vai estudar, você vai se aplicar aquilo. Embora a gente nunca possa tirar o elemento X da questão, que é o Senhor. Mas você tem que fazer. Isso não vai cair do céu. Percebe? E quando a gente não consegue, o que as pessoas vão dizer? Vocês não estão se esforçando suficientemente. Ou seja, a outra frasezinha que a gente ouve, você não está fazendo dever de casa, meu filho. Você não está fazendo o que você tem que fazer. Então, essa ideia, ela é uma ideia contracultural em que sentido? Contra-intuitiva em que sentido? É completamente diferente do Evangelho, gente. Porque, veja, Deus não chama você para fazer aquilo que você não pode fazer. Não é verdade? O evangelismo, tá, é ver alguém se tornar um discípulo do Senhor. E eu pergunto, algum de nós pode tornar isso uma realidade? Não. Se esforce que você vai conseguir. Não tem como. Logicamente, existe a nossa parte nisso, né? Ele vai dizer em Mateus capítulo 20, vai lá e faça discípulos. Nisso sim. Mas, irmãos, naquilo que vai acontecer, naquilo que vai produzir o resultado, ele não nos chama para fazer isso. A única coisa que você pode fazer e que você tem que fazer é dizer o quê? A verdade. O resto do trabalho é de quem? De Deus. Ele não chama você para produzir resultado, ainda que você almeje isso. Ele chama você para que você seja um fiel proclamador da sua verdade. Para que você, conhecendo o Evangelho, você possa falar de Jesus. E para que você mesmo possa depender dele no sentido da produção do resultado. E isso é extremamente libertador para nós que proclamamos o Evangelho. Isso tira um fardo das nossas costas, irmãos. Eu me lembro de uma jovem que eu pastoreei há muito tempo atrás, e esse era um grande dilema da vida dela. Isso fez com que ela se afastasse da igreja durante 1 ano, até que, por obra do Espírito Santo, ela compreendeu, esse fardo foi tirado dos ombros dela e ela retornou ao seio da igreja. Mas foi 1 ano de muita dificuldade para ela. Por quê? Porque ela se sentia culpada porque o marido dela não era crente. E ela pregava o evangelho, e não havia uma resposta positiva. E a angústia da vida dela é: eu e minha filha vamos para o céu, e o meu marido vai para o inferno, e ele não se converte. Ela não descansou numa verdade tão fundamental quanto essa. Olha que coisa interessante. E isso a deixou muito perturbada, irmãos. E eu me lembro que, na época, eu estava até dirigindo, indo para a igreja numa escola dominical, quando ela me deu a notícia que não iria mais para a igreja. E eu tentei falar rapidamente com ela sobre isso, depois eu tentei falar algumas vezes, ela me ignorou, não querendo me ouvir. Mas uma noite, quase 1 ano depois, ela me liga e diz: pastor, a ficha caiu. A ficha caiu. Eu estudei as Escrituras e eu percebi que eu estava querendo ser Deus na vida do meu marido. E eu não podia fazer isso. E é exatamente isso, irmãos. Isso tira um fardo das nossas costas.
Eu preciso me contentar e me alegrar com o fato de que eu sou um servo que tem uma incumbência e eu preciso realizá-la para a glória de Deus. Eu devo fazer o quê? Falar de Jesus. Eu devo apontar o caminho da cruz para as pessoas. E se eu fizer isso com amor, me deleitando no Senhor, ansiando, né, pela salvação dos descrentes, está tudo certo. É o que eu posso fazer em obediência ao Senhor. Mas o resultado não. Esse pertence apenas a Deus. E isso é libertador. Então veja, a definição envolve o quê? Falar a verdade, apresentar uma pessoa e depender de quem? De Deus. Mas veja, há uma quarta coisa na definição que foi dada. Qual é? Isso visa duas coisas, fé e arrependimento. E é interessante que na resposta, você diz assim, mas pastor, fé e arrependimento não são citados. Mas veja, ele dá na resposta lá, é apresentar Jesus no poder do Espírito para que as pessoas possam confiar em Deus. Confiança em Deus requer o quê, irmãos? Fé. Fé. E através de Cristo, e aceitá-lo como seu Salvador. Isso também implica em quê, irmãos? Arrependimento. Cristo é o nosso Salvador porque Ele morreu pelos nossos pecados. Então, há fé e há arrependimento. Perceba que no evangelismo, irmãos, nós não queremos simplesmente que alguém concorde com a apresentação do evangelho. Que é o que geralmente muitos falam, né? E aqui há muito que acontece, né? As pessoas olham a mensagem e dizem, que mensagem belíssima. Olha, eles concordam com tudo que a gente está falando. Mas, irmãos, nós não devemos nos satisfazer. Não é para concordar basicamente nisso, superficialmente nisso, não. Nós não estamos querendo que as pessoas digam apenas, não é, sim à apresentação que nós estamos fazendo do Evangelho. Nós desejamos que elas coloquem a sua confiança em Deus através de Cristo. Nós queremos que essas pessoas olhem para a miséria da sua vida sem o Senhor Jesus, olhem para a sua malignidade, para a sua depravação, para o seu pecado, e aí coloquem a sua vida aos pés da cruz, corram para o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. É isso que nós queremos. Não a concordância com uma mera apresentação do Evangelho, irmãos. Mas em quinto lugar, vejam na definição que foi dada, isso visa algo muito importante, tá? E aí a gente vai entrando lá em Mateus capítulo 28, porque isso visa discipulado. Agora, não meramente discipulado, mas discipulado aonde, irmãos? Na igreja. É na igreja. Perceba que o que nós almejamos e o que o Senhor almeja da sua igreja trabalhando no evangelismo não é individualismo, pelo contrário, é corporativismo. Nós não somos chamados, irmãos, para sermos pessoas sozinhas nesse processo. Nós estamos envolvidos com um grupo muito maior de pessoas. E nós, então, Mateus capítulo 28, se você volta para o texto lá comigo, ele vai dizer, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Nós precisamos fazer discípulos, ou seja, seguidores do Senhor Jesus Cristo, como todos os outros seguidores e com todos os outros seguidores do Senhor, para juntá-los aos demais na igreja local, para que juntos eles possam magnificar o Senhor, adorar o Senhor, crescer na graça, servirem um ao outro mutuamente, amarem um ao outro e juntos fazerem mais discípulos. Viverem uma vida juntos. E perceba que isso é colocado exatamente na definição lá, né, dos anglicanos, quando eles dizem, para servi-lo como seu rei, ou seja, ao discipulado, mas eles dizem onde? Na comunhão da igreja. Qual é o nosso objetivo, irmãos? Discipular essas pessoas aonde? Na igreja. É na igreja local, irmãos. E veja, essa definição que eu li e estou explicando para vocês, ela não é uma definição que se encontra onde? Na Bíblia, mas ela é bíblica. E me permita ainda chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. Só para a gente terminar. Veja a passagem que a gente leu em Mateus 28, volte para lá. Jesus diz que nós temos uma tarefa de fazer discípulos. E qual é a primeira coisa que Ele quer que a gente faça? Hein? Fazer discípulos de todas as nações e depois a gente faz o quê? Batiza. Onde é que a gente batiza eles? Onde é?
Na igreja local. Quer fazer pergunta? Pode fazer. Sim, sim. Intrinsecamente, aí você está falando, logicamente, né? Fazer discípulos, mas esses discípulos vão ser, eles estarão juntos aonde? Na igreja. Eles são batizados aonde? Na igreja. Sim, se tornam corpo de Cristo. Então perceba que não é um elemento individualista. Eu não torno alguém para que você não faz alguém discípulo. Alguém não se torna discípulo para viver na individualidade de um discípulo. Ele é chamado para ser um discípulo, para estar no meio dos discípulos, fazendo mais discípulos. Percebe a implicação de igreja local? Porque, logicamente, tem a implicação da igreja universal. A igreja universal é uma só, não é? A igreja espalhada por toda a face da terra. Mas como é que essa igreja vive aqui na terra? No corporativismo das igrejas locais. Pronto, você já está colocando a carroça lá na frente. Eu vou falar sobre isso, tá? Mas sim, não visamos. Exatamente. Não, nós queremos encher a igreja de pessoas sentadas nos bancos. Nós queremos encher os cofres da igreja. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Haverá joio no meio do trigo. Sim. E discipulá-lo. Isso. E mais pessoas, mais discípulos. E discipulando aonde? O local para discipulá-los é aonde? Na igreja. Eu vou falar sobre isso mais adiante, tá? A gente vai ter tempo. Mas ele vai falar sobre o quê? A tarefa de fazer. E qual é a primeira coisa? Batizá-los. Onde? Na igreja local. Então, o que Jesus está dizendo? Que o lugar onde o discipulado vai acontecer é aonde? É na igreja local. E não é na igreja local que acontece o discipulado mesmo? Irmãos. As pessoas são discipuladas na igreja. E qual é o resultado do discipulado disso na igreja, irmãos? Formação de discípulos, né? E na formação de mais discípulos e no envolvimento desses discípulos com o corpo de quem? De Cristo. Porque agora eles são bem-vindos ao corpo de Cristo. E como eu disse, não de maneira apenas universal, a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a face da terra, mas dentro do contexto de uma igreja local. E olha que beleza, né, quando o Senhor Jesus ele vai acrescentando essas pessoas à igreja. Porque o crescimento vai ser um crescimento junto, o serviço vai ser junto, a ministração de uns para com os outros vai ser como? Junto. Vão dizer e vão proclamar a verdade juntos. Vão viver a verdade juntos. Um corpo só. Para a edificação da cabeça, né, do corpo, que é o Senhor Jesus Cristo. Do corpo todo, né, e logicamente glorificando a cabeça, que é Cristo Jesus. Tá? Então, isso aqui já nos dá, e aí a gente chega aqui a uma conclusão importante. Não pode haver discipulado fora da igreja. Um monte. Não tem como, gente. O discipulado envolve o quê? A igreja local de crentes. É aí que as coisas acontecem. É aí onde o discipulado acontece. É no contexto da sua igreja. Portanto, quando nós fazemos o trabalho de evangelismo, somos evangelistas, eu vou só lembrá-los. O nosso desejo não é apenas que alguém faça uma oração, tá? Que assine um documento da igreja e diga, não, agora eu sou crente. Não, irmãos. Que é, inclusive, algo que a gente tem visto, né, presbítero, ao longo desses vários anos. Nós julgamos aquilo que nós podemos ver e temos tido cuidado na igreja de perguntar, de questionar, de avaliar, né? E à medida que o tempo passa, nós nos tornamos até mais criteriosos, né? Porque nós nos tornamos mais calejados com algumas situações. Mas é exatamente isso, irmãos. A gente não quer ver pessoa apenas orando e assinando um documento da igreja dizendo, não, agora eu sou parte disso. Nós queremos ver esses discípulos envolvidos na vida da igreja. E muitas vezes isso não acontece. A pessoa se torna membro da igreja, o que acontece? Ou não vem mais. Não... Oi? Pois é.
É um descrente, exatamente. Se mostra um descrente, né? Embora ele tenha pronunciado palavras tão belíssimas, né? Embora ele tenha, não, eu sou presbiteriano agora, eu sou um servo de Deus e eu vou servir ao Senhor. Mas veja, o que vai de fato demonstrar essa pública profissão de fé, dentre algumas coisas, é o seu próprio envolvimento com a igreja, com o corpo. É por isso que esse é o único lugar onde há o quê? Discípulos. É no corpo de Cristo. Irmãos, discípulos não estão sozinhos. Não estão sozinhos, irmãos. Eles vivem no contexto de uma igreja local, servindo a uma igreja espalhada por toda a face da terra, mas no contexto de uma igreja local. Isso é evangelismo. Entenderam? Isso é. Bom, são 8h05, eu vou parar esse estudo aqui, mas a gente vai dar continuidade, tá bom? E aí a gente vai ver os outros 2 ou 3 pontinhos aí, mas eu espero que essa parte introdutória ela tenha ficado bem gravada para vocês aí, para que a gente não confunda as coisas. Depois eu vou dizer para vocês o que não pode ser confundido com evangelismo. E aí a gente tem muita confusão. Há pessoas entendendo isso aqui de uma maneira completamente equivocada. Mas lembre-se, evangelismo em suma é levar pessoas, fazer com que as pessoas se tornem discípulos de Cristo Jesus. É apontar para elas o caminho da cruz, para que em fé e arrependimento elas possam servir ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, obrigado por esse tempo que nós temos de meditar em coisas tão fundamentais, que dizem respeito, ó Deus, à nossa vida comunitária da igreja, ao nosso serviço ao Senhor, no meio deste mundo, ó Deus, que jaz em trevas, um mundo maligno de homens caídos, que precisam de fato conhecer o Redentor, o único Salvador, Jesus Cristo. Ó Pai, inicialmente naquilo que nós entendemos aqui nessa noite, nos dê compreensão, mas também, ó Deus, ouvindo aquilo que ouvimos, o desejo de servir o Senhor. Ó Deus, há tantas almas que precisam do Senhor. Diariamente, ó Deus, nós sabemos que pessoas têm deixado esse mundo indo para o inferno, ó Deus, rejeitando a Cristo. Não sabemos, ó Deus, que tipo de evangelho, inclusive, foi pregado a essas pessoas. Mas nós sabemos, ó Deus, que nós iremos para a nossa casa daqui a pouco, nós vamos dormir, com a graça iremos acordar, se assim for da Tua vontade, mas muitos terão deixado este mundo, alguns com Cristo e outros sem o Senhor Jesus. Isso é terrível, Senhor. Então, Pai, que haja uma consciência em todos nós, naquilo que nós somos chamados para fazer, possamos fazer com diligência, com amor. Nós Te amamos, Senhor. E o que nós queremos acima de tudo, Pai, é Te servir. E nós precisamos atentar à Tua voz quando o Senhor mesmo diz: ide e fazei discípulos. Que a nossa vida, ó Deus, ela seja para isto, para Te louvarmos através disto. Assim, Pai, nos dê todas as condições, todo o coração inclinado ao Senhor para obedecermos o Teu mandamento. E nós choramos, sabedores, ó Deus, de que o mesmo texto da palavra que nós continuaremos estudando diz: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe, boa noite. Domingo de manhã estamos aqui, se Deus quiser, tá bom?